pessoal aí nota 10. Nosso professor Rogério Hammer, né, que é o nosso coordenador da Liga e chefe do serviço. Agradecer também aqui o professor Rogério, que sempre incentiva aqui a nossa participação, ele é um grande incentivador da Liga. Como o Lorenzo falou, eu sou cria do HC e da Federal. Então, participar da Liga é mais uma maneira que eu tenho de tentar retribuir um pouquinho tudo que eu recebi dessa universidade e desse hospital. Então, eu também, antes de ser médico do HC, contratado, eu fiquei 6 anos como médico voluntário. Também foi uma maneira que eu achei de tentar, né? A gente sempre tenta retribuir um pouco tudo que a gente recebeu dessa grande instituição. Como o Lorenzo falou, eu mudei um pouquinho o tema, né, de última hora, peço até perdão, mas é que eu fiquei tão animado, tão feliz com a notícia que eu recebi hoje, que a gente escreveu um livro sobre a otorrino no processo transexualizador. E já estava assim em processo a gente já estava sabia que estava na fase final, mas hoje a editora me ligou, confirmando o lançamento do livro para o Congresso da Fundação do Otorrino, que vai acontecer agora no final do mês em São Paulo. Você vai, né, Lorenzo? Você vai estar lá, né? Apresentando trabalho lá, né? Então vai ter o lançamento oficial lá, com tarde de autógrafos, vai ser na quinta-feira e tudo. Então eu fiquei bem feliz. Então eu acabei mudando o tema um pouquinho. Eu passei para o Lorenzo o link de um vídeo que a gente tem falando sobre as principais doenças, que seria o tema inicial da aula, né? Então o Lorenzo já está com o link desse vídeo. Depois ele pode passar para quem tiver interesse, só para não também deixar descoberto, né? Quem estava querendo assistir especificamente as lesões das pregas vocais, tá? Então eu vou compartilhar a tela aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer intercorrência, se o som parar de funcionar, qualquer coisa, vocês me avisam aqui, tá bom? Pode ir colocando, enquanto isso eu vou ver se eu consigo colocar o link do vídeo aqui no chat, para quem já quiser. Mas depois eu mando por e-mail também. Tá compartilhado aí, Lorenzo? Tá compartilhado, certo? Certinho. Tá tudo certo? Tá aparecendo as legendas até aí? Teremos legenda hoje. Então vamos lá. Então, eu mudei, como eu falei, eu mudei um pouco o tema, era para ser de doenças específicas da laringe, eu mudei para tireoplastias, tá? Esse aqui é o livro que está sendo lançado, né? O pessoal todo, né? Ele foi desenvolvido no serviço de otorrino do HC, né? Todos aqui têm uma ligação direta. A Conjeto é fono, ela não é a fono do hospital, mas ela terminou o doutorado o ano passado. Então a gente ainda considera ela a cria do HC. Eu, a Betina, o Lucas e a Maria Tereza, acho que todo mundo já conhece, todos vão dar aula aqui na Liga e nós somos médicos do serviço de otorrino aqui do HC. Então, esse é o que estava sendo lançado. Esse que a gente lançou no começo do ano, sobre microcirurgia de laringe. Também boa parte dos autores é lá do HC também. Tá? Então, essa aula está baseada nesses dois livros. Então, assim, tem imagens dos dois livros aí que a gente aproveitou para fazer essa aula. Então, o que seria, né, uma fonocirurgia? Então, seria qualquer tipo de cirurgia realizada com o objetivo de modificar a voz. Qualquer intervenção. Tá? Então, são cirurgias funcionais e que aqui seria menos relevante a reestruturação e a preservação anatômica, mas sim com o objetivo dessa cirurgia é mudar a voz, né? São cirurgias do arcabouço laríngeo, também chamadas de tireoplastias, tá? A grande objetivo dessa cirurgia é que a gente preserva as pregas vocais, são feitas com anestesia local, a gente muda a voz sem encostar nas pregas vocais, tá? Essa é a grande diferença das tireoplastias para as cirurgias tradicionais da laringe, tá? Então, são cirurgias realizadas no corpo cartilaginoso da laringe, ou em músculos específicos da laringe, em que a gente muda a posição da prega vocal ou a tensão da prega vocal. Deixa eu pegar um pointer aqui, fica melhor. Então, mudando a posição ou a tensão da prega vocal. A gente já vai entender melhor aqui nos próximos slides. Eu fiz uma revisão da literatura, né, avaliando, botei lá no PubMed, peguei o ano de 2020, né,
para a gente avaliar o que já existia, que foi publicado no passado sobre o assunto, para ver se ainda é relevante isso que a gente está falando, né? Então, se eu colocar a paralisia de pregas vocais, tem 183 artigos. Sobre tireoplastia, 124, ou seja, bastante relevante, né? E sobre voz transgênero, é um assunto que está crescendo bastante, já são 26 artigos publicados, tá? A ideia da cirurgia, né, de mexer na cartilagem para mudar a posição da prega vocal, não é nova, né? Isso tem mais de 100 anos. Então, esse autor, em 1915, ele já propunha algum tipo de intervenção na cartilagem, né, a cartilagem tireoide, para mudar a questão da voz. Mas foi esse autor aqui, o Ishiki, o japonês, que em 74 ele publicou, né? Ele sistematizou essas cirurgias do arcabouço laríngeo, né? Que é da estrutura da cartilagem laríngea, e publicou. Então, na verdade, o Ishiki que é o pai, digamos assim, da tireoplastia. Ele que sistematizou, foi o primeiro que sugeriu o uso de silicone para medializar a prega vocal. Então, esse é o livro dele, é um livro muito importante na laringologia. Esses são os 4 tipos descritos por Ishiki. Então, a gente sempre fala tireoplastia, são sempre 4 tipos. A gente vai ver que a 1 e a 2, elas mexem na posição da prega vocal. E a 3 e a 4 mexem na tensão. No começo da aula eu falei que a gente mede, são cirurgias que a gente muda a posição ou a tensão. Então, a tipo 1 é chamada de medialização, ou seja, a gente empurra a prega vocal, uma das pregas vocais, para a linha média, né, para compensar e encostar na outra. A 2, a gente afasta as pregas vocais. A 3, a gente relaxa as pregas vocais para diminuir a tensão. E a 4 é o contrário, a gente tensiona as pregas vocais para aumentar a frequência fundamental da voz, deixar uma voz mais aguda. Eu fiz o treinamento em tireoplastia na Inglaterra, né, na Universidade de Manchester. Foi um curso muito interessante, com dissecção de cadáver. Eles têm um centro de simulação impressionante, né? Isso aqui é tudo meia, são tórax cortados, são cabeças cortadas aqui na parte superior do tórax. Então tem a cabeça, tá, o pescoço, a laringe e a parte superior do tórax. Tudo material storage, tudo novinho, né? Tudo para a realização desse curso. Então, foi um curso muito, muito interessante e que deu todo o embasamento para a gente desenvolver a técnica aqui em Curitiba. Falar um pouco sobre a tireoplastia tipo 1, a principal indicação fundamental dela é a paralisia de prega vocal, tá? Essa é a indicação principal. Também pode estar indicada aqui para um arqueamento, um sulco vocal, uma cicatriz, mas isso aqui acaba sendo mais a exceção. A indicação principal é a paralisia de prega vocal, tá? Ano passado a gente publicou esse artigo, né? O pessoal aqui do HC também, descrevendo essas 4 técnicas, né? Nós fizemos uma revisão da literatura e fizemos uma atualização, o que existia de mais moderno nessas cirurgias do arcabouço laríngeo ou tireoplastias, né? Nesse artigo aqui a gente englobou as 4 técnicas. A tipo 1, basicamente, é a gente criar uma janela, né, através aqui da cartilagem tireoide, então tem que ter uma visão lateral da cartilagem tireoide, te abre, faz uma janelinha aqui na janela, na cartilagem, remove esse pedacinho aqui de cartilagem e através daqui, que aqui lá para a profundidade está a prega vocal. A gente consegue colocar essa prega vocal na linha média. A ideia é o seguinte, quando a prega vocal está paralisada, ela não encosta na outra. A ideia dessa cirurgia a gente vai continuar com a prega vocal paralisada, mas ela vai encostar na outra prega vocal. Com isso, a voz vai ficar muito próxima do normal. Você não pode falar em voz normal, mas a qualidade vocal melhora e melhora muito, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então é feita essa janelinha, e com isso a gente mede aqui, vê quantos milímetros a gente precisa fazer a nossa prótese, e é feita num bloco de silicone, né, através daquelas medidas que a gente usa aquela régua de tireoplastia para fazer. Esse aqui é um trabalho japonês muito interessante. Era um paciente que tinha feito uma tireoplastia tipo 1 e 18 anos depois ele precisou fazer uma laringectomia por uma aspiração intratável. Então, não tinha nada a ver com a tireoplastia, essa laringectomia. E eles foram ver, né? Foram estudar esse silicone que ficou 18 anos no pescoço do paciente e viram que não tinha reação inflamatória nenhuma. Ou seja,
é bem seguro a gente usar o silicone para medializar a prega vocal. Também dá para usar uma fita de Gore-Tex, né, empurrando a prega vocal, mas o bloco de silicone a gente acaba tendo mais costume, acaba sendo mais fácil de manipular, mas é uma possibilidade. Então, em vez de usar um bloco, usar uma fita que você vai, né, como se fosse um tamponamento nasal, vai colocando esse silicone, esse Gore-Tex lateralmente a prega vocal e a prega vocal vai indo para a linha média. Como eu comentei no começo, essas cirurgias são feitas com anestesia local e sedação. Com isso, o paciente vai falando durante a cirurgia, para a gente vai testando a qualidade vocal. Então, às vezes a voz vai estando fraca, a gente coloca mais a prótese para dentro e a voz fica forte. Então, a gente já sabe, na hora da cirurgia, já vê o resultado cirúrgico já no transoperatório. Existe também essa chamada prótese de Montgomery, que são próteses já pré-moldadas, né? Então você só faz a janela e já vê a prótese que se adapta melhor. Eu prefiro a gente fazer a prótese individualizada, ou seja, fazer uma prótese moldar na hora mesmo com o bloco de silicone, porque tem muita variação anatômica, né? Às vezes tem laringe, na laringe feminina tem uma lâmina mais aberta, na laringe masculina ele é mais fechado, então na laringe masculina a prega vocal é maior, a gente vai fazer uma prótese maior, então a gente vai medindo na cirurgia e vai fazendo a prótese de acordo com a laringe do paciente ali no transoperatório. Aqui eu vou mostrar a sequência da cirurgia, né? O paciente com anestesia está sedada, né? Aqui um catéter de oxigênio, que faz a marca da incisão, né? Infiltra aqui a pele e já o subcutâneo. Incisa, né? Faz essa incisão, essa cervicotomia anterior. Aqui já é o platismo, né? Lembrando da anatomia, bem na linha média a gente não tem o platismo, né? Então a gente faz um retalho subplatismal, superior e inferior, né? Então é importante a gente afastar o platismo para ter um campo, né? Para ter acesso a toda a laringe. Então aqui a gente já está começando a cartilagem tireoideia, já está começando a ficar exposta, né? Aqui a gente usa esses afastadores, que a gente usa muito em cirurgia de ouvido, ortostáticos, para manter, né, o nosso campo livre, a nossa visão livre. Então aqui a gente pode ver a cartilagem, a asa da cartilagem direita, né? Aqui é a cartilagem esquerda, aqui é a incisura da cartilagem. Essa asa aqui é um pouquinho maior que essa. Aqui a gente já tirou o pericôndrio externo, né? E aqui a gente já faz essas medidas, né? Então aqui é a linha média, exatamente atrás aqui está a prega vocal. Então aqui que a gente vai ter que abrir, né? Vai fazer a janelinha nessa região aqui, tá? Então a gente usa pequenos compassos, então tudo medido, né? Então a gente mede essa distância daqui até aqui, a metade dessa distância é o nível da prega vocal. Então a gente mediu daqui a aqui, viu que aqui está o nível da prega vocal. Então, aqui é a linha média. Que dá 5 a 7 milímetros posteriormente, é o começo da nossa janela. Se for um homem, né, geralmente 12 milímetros, mulher 10 milímetros, e aqui de 5 a 6 milímetros de altura essa janela. Tá? Você faz a marcação, né, para saber aonde que a gente vai fazer a abertura da janela. Então, aqui está a parte mais anterior da laringe, e aqui a lateral direita da cartilagem tireoideia dela. Essa paciente era uma paciente mais novinha, ou seja, ela não tinha ossificação, não tinha calcificação da cartilagem, então a gente conseguiu fazer a incisão com bisturi mesmo, então aqui está com um ganchinho de Gillies, a gente está levantando a cartilagem. Em pacientes mais idosos, às vezes isso aqui é mais calcificado, mais ossificado, a gente tem que usar um drill, né, uma broca, vai bloqueando essa cartilagem até chegar nesse espaço aqui. Mas em pacientes mais novos a gente consegue fazer esse procedimento com incisar com o próprio bisturi mesmo. Depois que é removida, né, consegue ver aqui essa janelinha, lá para o fundo, isso aqui seria a musculatura que está lateralmente à prega vocal. Se a gente perfurar isso aqui, a gente vai chegar na prega vocal, ou seja, a gente não encosta na prega vocal, a gente vai estar lateralmente, né? Então, e aqui, aquele bloco de silicone que eu falei. Então, a gente vai colocando esse bloco de silicone, vai empurrando a prega vocal e vai pedindo para o paciente falar, até a gente achar uma posição que a voz fique bem agradável, tá? A gente geralmente pode usar, a gente usa também, o nasofibroscópio, né? Não sei quem já viu uma nasofibroscopia, é uma fibra ótica que é passada pelo nariz
e a gente consegue ver a laringe medializada durante a cirurgia. Tá? Então, essa é a vantagem de fazer uma prótese individualizada para o nosso paciente. Depois a gente pode fixar ou não com um ponto de nylon aqui para essa prótese não se mexer. Tá? E aqui o aspecto final, depois a gente faz a aproximação aqui da musculatura e fecha a pele. Tem um videozinho aqui, esse vídeo está no YouTube também, quem quiser assistir depois é só escanear isso aqui que dá para assistir esse videozinho na sequência. Deixa eu só mudar aqui a caneta. Só um minutinho aqui. Aqui. Aí. Então aqui já o paciente está sedado, né? A gente já chegou aqui, já expôs a cartilagem. Como eu falei, a gente vai medindo, né? Mede aqui aonde a gente vai fazer essa nossa incisão na cartilagem. Marca com cautério, né? Esse ponto médio aqui da prega da cartilagem, onde está a inserção da prega vocal. A gente já tem um equipamentozinho que dá mais ou menos a medida, ou seja, com isso aqui a gente já consegue delimitar o tamanho da nossa janela. A gente sempre marca para ter uma precisão maior, né? Para depois não esquecer onde foi feita essa nossa janelinha. Olha, está marcadinho, né? Faz um retângulo. E nessa paciente era uma cartilagem mais endurecida, diferente daquele primeiro caso, a gente teve que usar o drill. É a mesma broca que a gente usa para cirurgia de ouvido, mesmo material. Tá? A gente vai fazendo vai bloqueando essa cartilagem com cuidado, para logicamente não lesar a musculatura que está lá por dentro. Vai irrigando isso aqui, né? Gota a gota, para não esquentar e não fazer um trauma térmico, até a gente deixar bem fininha a cartilagem. Depois a gente já vai com essas pincinhas, né? Com esses microdescoladores, a gente abriu aqui uma janelinha e a gente vai ampliando com o Kerrison aqui, com o Citéria. E a paciente vai falando, né? E ela vai falando depois que a gente bota ali a prótese, vocês viram a prótese aqui embaixo. Então ela fala. Aqui a gente moldou a prótese, né? Através daquelas medidas e depois. 2, 3, 4. E ela vai falando e durante a cirurgia. É até estranho de ver, né? Um pescoço todo aberto e a pessoa falando, não sente dor. Então vai anestesiando todos os planos e com isso a gente sabe que a voz ficou boa já na hora da cirurgia. Esse aqui é um videozinho que eu gravei. É o paciente com paralisia de prego. Antunes. Prestem atenção na voz. Estão escutando a voz do paciente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora fala assim, os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, setembro. Agora tem um exame aqui, uma laringe. Relaxa, Vocês vejam como tem secreção. Né? Saliva, uma estase salivar em Enxuar devagarinho. Como é difícil de fazer isso. Ele faz uma contração de toda a supraglote, né? A prega esquerda fica parada. A gente quase não consegue examinar. Agora que faz o exame, ele fecha a laringe de um peito. Ó, as aritinoides que ela traz, elas encostam praticamente aqui na região anterior. Ele fecha para compensar essa paralisia. Cheio de saliva. Fevereiro, aqui com 10 março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Olha aqui a laringe. Olha que legal.
Então, a prega vocal ela continua parada, tá? Mas ela está na chamada, está medializada, ou seja, ela está parada bem aqui. Com isso, essa prega vocal do lado direito encosta na prega vocal do lado esquerdo e a voz sai. Veja que interessante, quando ele tem um esforço muito menor, consegue ver a laringe agora, como diminuiu muito a secreção, a saliva aqui em volta. A prega vocal está parada ainda, mas está parada na linha média. Isso faz com que a prega vocal do lado direito consiga encostar aqui na prega vocal do lado esquerdo. Então, essa é chamada medialização, tireoplastia tipo 1. Tem mais um áudio, um videozinho. Meu nome é Eliane Aurora Aparecida Ferreira, Curitiba, Paraná. É uma voz soprosa, uma voz cansada. De Itaipu, Paraná, que fica lá perto de Foz do Iguaçu. Vocês percebem o esforço que ela faz para falar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui já. Hoje é dia 3 de março. Estamos com 7 dias de cirurgia. Estou me sentindo bem melhor. Minha voz está bem melhor para respirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma voz muito mais clara. Isso em uma semana. Ela nem foi para fono ainda, ou seja, consegue melhorar. Mais uma vez, mais forte, mais longe. Se ela estando na outra. Pós-operatório, a gente faz sempre um repouso vocal, né? Para cicatrizar bem. Antibiótico, a gente acaba manipulando bastante. Analgésico, corticoide para diminuir o edema. Você não deixa dreno e a fono uma semana de pós-operatório, né? Esse aqui é um artigo muito interessante. Ele avaliou várias tireoplastias e viu que é uma cirurgia segura para fazer em day hospital, ou seja, a gente pode operar esse paciente de manhã e dar alta no final do dia. As complicações, né? A maior delas que a gente vê são formações de granuloma e extrusões do implante. Obstrução é a mais raro, né? Pode acontecer uma hemorragia. Hematoma da prega vocal também pode acontecer e essa mobilização. Eu tenho um paciente, esse paciente aqui, vocês podem ver esse vídeo. Essa paciente é minha. Olha o granulomão que formou aqui. Esse granuloma acaba se formando, às vezes é uma reação na hora da gente abrir a janela, faz uma reação inflamatória tão grande que ocorre a formação desse granuloma. Logicamente, a gente tem que operar essa paciente, remover o granuloma. Nessa paciente, a gente teve que remover a prótese, porque estava causando esse granulomas de repetição nessa paciente. Tá? Então, as complicações acontecem, né? Importante essa conversa com o paciente no pré-operatório para explicar que isso pode acontecer. A tireoplastia tipo 2 também vai acabar mudando a posição da prega vocal, mas nesse caso a principal indicação é a disfonia espasmódica, que ao contrário da paralisia, que as pregas vocais estão mais afastadas, a disfonia espasmódica elas estão tão encostadas uma na outra, tão contraídas, que elas ficam tão presas, que elas não conseguem vibrar, de tanta tensão que elas têm. Então a ideia dessa cirurgia é afastar uma prega vocal da outra para diminuir a tensão na voz. Ela é menos realizada dos 4 tipos, porque a gente consegue ter um excelente resultado nessa disfonia espasmódica com o uso do botox, da toxina botulínica. Então, a gente injeta botox na prega vocal e consegue ter uma voz muito boa, sem precisar fazer uma baita cirurgia de pescoço. Então, a ideia da cirurgia é essa: você bota uma placa de titânio para manter aqui as pregas vocais afastadas, mas, como eu falei, isso aqui é pouco realizado na prática. A tipo 3 é a chamada tireoplastia de relaxamento, né? Ela é indicada para homens trans ou para androfonia, né? Homem cis que tem uma frequência fundamental muito aguda e quer deixar uma voz mais grave. Esse ano nós publicamos também já um artigo sobre a masculinização da voz, né, em homens trans, que acaba usando essa técnica. Para homens trans, geralmente o uso de testosterona funciona muito bem, né? Então, para homens trans, a principal indicação é a testosterona
que resolve muito bem o problema na maioria das vezes. Em alguns casos, a gente acaba indo para a tireoplastia 3, mas a tiro 3 acaba sendo muito mais indicada para homem cis com androfonia, com voz muito fina, muito hiperaguda, que acaba trazendo algum constrangimento social para esses pacientes. Existem duas situações que a gente tem, duas possibilidades cirúrgicas, que a gente dois acessos à laringe. A gente pode fazer uma incisão unilateral aqui na cartilagem, remover uma fita de um lado só, ou seja, diminuir a tensão de uma prega vocal, até 2 a 3 milímetros a gente consegue fazer isso. Ou seja, para casos em que a voz não é tão aguda, a gente usa essa técnica e faz uma sutura término-terminal. Então, por aquilo que pareça, esse relaxamento de uma prega, você consegue baixar a frequência da voz e a voz fica fica bem boa. Vou mostrar aqui como que é feito esse acesso, né? Então faz essa cervicotomia anterior, a exposição aqui da cartilagem, e é feita a incisão de um lado só da lâmina da cartilagem. Então aqui está exposta, aqui estaria a incisão anterior, e aqui essa incisão na cartilagem. E é feita uma sutura término-terminal. Tá? Então, quando a voz não é tão aguda, a gente usa essa técnica. Quando a voz é muito aguda, a gente tem que baixar bastante a frequência fundamental. A gente usa uma técnica que faz incisão nos dois lados e faz uma retroposição dessa chamada comissura anterior. Com isso, a gente consegue reduções bem expressivas da frequência fundamental. Então, homens com uma voz extremamente aguda, a gente consegue deixar com uma voz mais grave. Tá? Então, esse é um paciente, ele é brasileiro, ele mora na Inglaterra, mora em Londres. Ele veio operar com a gente aqui em Curitiba, que o custo da cirurgia lá é muito mais alto que o custo da cirurgia aqui. Então, a gente já tem alguns pacientes internacionais já. Então, a gente faz essa marcação no pescoço, aqui a gente delimita o tamanho da cartilagem tireoide, que mais ou menos onde vai ficar a nossa incisão. Sempre marca a linha média para a gente saber aonde que está localizada a incisura da comissura, incisura da cartilagem tireoide. Usa aqui o calcário para fazer essa dissecção, ou seja, tem que deixar uma hemostasia religiosa, né, para não deixar sangramento, já que a gente usa dreno, cuida muito da hemostasia. Aqui já a cartilagem exposta, né? Está incisando pelo fundo, ele tem o externo da cartilagem, você está acordado, né? Tá vendo? Era uma cartilagem endurecida, a gente usou o gril para fazer as incisões. Aqui já está incisado de um lado só, tá vendo aqui? Uma incisão de cima a baixo aqui do lado esquerdo. Então, a gente repete exatamente essa incisão do outro lado aqui da cartilagem. E com isso, aqui fica solto, né? Esse complexo aqui fica solto. Vocês estão vendo como está? A gente consegue manipular para frente, um pouco mais para trás, mais grave para fora. Se esticasse mais para fora, mais aguda ficaria. Né? Esse controle da tensão bucal. São essas técnicas que a gente fez uma modificação. Essa aí é usada de 4 suturas, a gente modificou um pouco a técnica de escrita. Essa modificação a gente já publicou no livro, já está com essa nossa modificação. Tá? Então, a gente passa uma sutura aqui na parte fixa da cartilagem, né? São 4 suturas, 2 superiores e 2 inferiores, e depois prende na linha média. Amarra essa aqui com essa aqui, essa aqui com essa aqui, e vai tracionando essa sutura de acordo com a necessidade, né? Então, a gente vai tracionando e vai pedindo para o paciente falar, e a gente vai vendo o quão grave vai ficando a voz já no transoperatório. Um aspecto final aqui já da incisão, e aqui com 6 meses praticamente some, né? Aqui está ali a incisão, a gente coloca sempre uma prega cutânea, então a incisão fica praticamente invisível aí com 6 meses. Esse aqui é um outro paciente que a gente operou, vocês reparem como... A doutrina que Sócrates ensinou. Obviamente, você só vai ter fontes escritas, você não vai ter um vídeo que Sócrates fez na época, porque não existia vídeo. Você não vai ter um áudio que Sócrates fez na época, não existia áudio, não existia computador, não existia filmador, não existia nada disso. Então, a única fonte que você vai ter para você chegar à doutrina que foi ensinada originalmente por Sócrates... melhora, né? E o paciente, ele
tinha problemas psicológicos, não gostava da voz dele, e nós optamos pela essa tipo 3, esse segundo tipo, que a gente fez a incisão bilateral. Agora você separa no... Meu nome é Lucas, hoje é 1º de A doutrina abril, que e os só meses são janeiro, fevereiro, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Meu nome é Lucas, hoje é 1º de abril, e os meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, uma melhora bem julho, importante, agosto, né? setembro, outubro, novembro, dezembro. Aqui sai de praticamente 200 Hz de voz, uma frequência já na região da voz de um gênero feminino, e cai aqui para 100 Hz, que está com 195 Hz, ou seja, ficou muito, muito satisfeito com o resultado cirúrgico. Meu nome é Lucas. Existe uma variação técnica, que está lá no nosso livro, eu nunca realizei, mas está descrito na literatura, que em vez de fazer aquelas incisões, faz um losango aqui e só desarticula a região da comissura, né, que a prega vocal está inserida aqui. Então, só muda a inserção da posição da prega. Enquanto essa outra técnica que a gente está usando estiver dando bons resultados, a gente vai permanecer naquela. Né? Mas para saber que existem variações aí na literatura. Aqui no HC, no congresso, a gente sempre gosta de tirar foto com o residente, com o pessoal, os acadêmicos, tá? Todo mundo... Pena que essa pandemia está impedindo aí a gente frequentar mais o centro cirúrgico, né? Mas assim que isso acabar, o pessoal que for da Liga, conversa aí com a direção da Liga para a gente tentar levar vocês para o centro cirúrgico, tá? Não vemos a hora que isso possa acontecer. A tipo 4, né? Tipo 4, a indicação dela é para mulher trans, tá? Então, mulher trans tem lá uma voz grave e quer deixar uma voz mais aguda. Então, essa é a principal indicação da tiroplasia tipo 4, tá? Então, a ideia aqui, na tipo 3, a ideia seria diminuir a tensão na prega vocal. Eu sempre faço associação com uma corda de violão. Na tipo 3, a corda do violão está esticada, ou seja, o som agudo, a gente diminui a tensão, a voz fica mais grave. Na tipo 4 é o contrário. A gente vai tentar esticar a prega vocal. Quanto mais esticada, mais agudo vai ser o som. Esse é o princípio da tiroplasia tipo 4. Como que a gente faz isso? Suturando, né, a cartilagem tireoide na cricoide. A cartilagem tireoide, ela tem um movimento de báscula. Tá? A cricoide ela é fixa, mas pela contração do músculo cricotireoideu, ela vai para frente e vai para baixo. Com isso estica a prega vocal. Então, o músculo cricotireoideu, ele deixa a voz mais aguda. A ideia dessa cirurgia é mimetizar uma contração máxima do músculo cricotireoideu. Então, a gente pode fazer, geralmente são 4 suturas, prendendo essa cartilagem tireoide na cricoide. Então, essa membrana cricotireoideia praticamente some. Vai ficar um bloco só, cricoide e tireoide. Também é feito com anestesia local e sedação, incisão cervical, retalho, exposição da cartilagem. Essa paciente aqui, no mesmo tempo cirúrgico, ela queria fazer uma redução da cartilagem tireoide, né, uma redução estética, a redução do pomo de Adão, a gente já vai ver na sequência. Nós fizemos a remoção aqui, parte superior, já está isolada aqui a cartilagem tireoide, musculatura lisa do pescoço, já removemos aqui o excesso da cartilagem, chamada condroplastia, ou seja, já tirou aqui o pomo de Adão, para ter um pescoço mais feminino. Aqui é uma vista superior, tá? Então aqui está o resto da cartilagem tireoide, sem o excesso, né? E aqui a gente já passou um fio cartilagem tireoide e lá embaixo na cricoide. Tá? Então vai passando essas suturas, né, aproximando a cricoide da tireoide. Tá? A gente passa primeiro todos os fios e depois o auxiliar aperta a cartilagem tireoide em relação à cricoide e a gente amarra todos de uma vez, tá? Então a gente tem que deixar todos os fios passados e depois a gente prende os nós de uma vez. Existe uma variação, ela não é considerada uma tireoplastia, mas é uma cirurgia que a gente consegue também deixar a voz mais aguda, chamada de glotoplastia de Wendler. O princípio dessa cirurgia ele é um pouco diferente. A ideia não é esticar a prega vocal, mas sim diminuir a área vibrátil. A gente sabe que a laringe masculina
ela é bem maior que a feminina, né? Então, diminuindo esse comprimento da área de vibração, a gente vai deixar a voz mais aguda. Então, aqui teria uma laringe masculina, também indicado para mulheres trans. A gente faz uma sutura por endoscopia, é bastante difícil fazer essa sutura, né? Então, a gente faz por microcirurgia de laringe, não tem acesso externo nenhum. A gente faz com microscópio, a laringe fica lá no fundo, a gente faz sutura, esse terço anterior, ou seja, diminui pela metade praticamente a área de vibração da prega vocal, tá? Então esse é um aspecto cirúrgico. Então aqui teria uma laringe masculina, né? Longa, a gente faz essa sutura, induzindo uma sineque anterior para diminuir a área de vibração. Né? Então, laringe longa, sutura na região anterior. Pode ser 1, 2 ou 3 pontos, dependendo do tamanho da laringe. A gente pode fazer mais ou menos sutura. Então, é um pouco mais agressiva, porque induz uma sineque na comissura anterior, mas para algumas pacientes que não querem incisão cervical, por aquilo que pareça, o tempo cirúrgico não diminui muito, é difícil fazer essa sutura, é demorado, às vezes a gente, para passar esse fio lá no fundo, é bem complicado. A colonoplastia, como eu comentei, não é também é uma cirurgia estética, basicamente, né? Só para não muda em absolutamente nada a voz, né? Tem pacientes que já têm uma voz adequada e não querem mudar a voz, a gente faz só a condroplastia e não mexe lá nas pregas vocais. A gente tenta fazer a incisão mais alta possível, né? O paciente aqui, um pomo de Adão proeminente, não gostava disso aqui, queria de um pescoço mais feminino. A gente faz a incisão, expõe aqui a cartilagem, né? Aqui é a área de ressecção, isso aqui é uma está no nosso livro, nesse último livro, essa ilustração. Tem que tomar cuidado que a gente não pode tirar simplesmente o quanto a gente quiser, porque aqui já está a inserção da epiglote. E aqui, inserção das pregas vocais. Então, se a gente remover muito, a gente desinsere as pregas vocais. E com isso deixa uma voz muito mais grave, o que é um desastre para uma mulher trans, que ela já, se ela não está operando, ela tem uma voz feminina o suficiente, se a gente fizer uma cirurgia para melhorar a estética e piorar a voz, é considerado realmente um resultado muito desastroso. Então tem que tomar muito cuidado nessa questão anatômica. Aqui a gente já está removendo a parte superior aqui da cartilagem, tomando cuidado com aqueles parâmetros. Aqui a gente descolou o pericôndrio interno para ter uma segurança maior. Lembrando que mais lateralmente aqui é a entrada do laringeu superior, nervo que dá sensibilidade em toda a laringe. Também tem que tomar cuidado para não estender muito lateralmente essa nossa dissecção. Resumindo, né? Então, todos esses pacientes têm que ter uma avaliação otorrinolaringológica completa no pré-operatório. Todos os pacientes a gente manda para fono antes, né? Até para embasar melhor a indicação de cirurgia. Então, a gente faz para tentar resolver, né? A gente só vai operar esses pacientes quando a fono não conseguir melhorar, ou deixar mais grave a voz, ou deixar mais aguda, ou conseguir uma melhor voz no paciente com paralisia. Fez fono, não melhorou, aí sim a gente vai intervir. E deixar muito claro para o nosso paciente que a fono pós-operatória é tão importante quanto a cirurgia. Eu sempre falo para os pacientes, a cirurgia é 50%, a fono pós é 50%. Se você não fizer a fono pós, o resultado cirúrgico não vai ser ótimo. A gente não vai conseguir um resultado excelente. É importante, isso aqui é muito importante, essa conversa pré-operatória. A expectativa que o nosso paciente tem com o que a gente pode oferecer, né? Como em tudo em medicina, né? Ainda mais aqui está lidando com uma expectativa muito grande, ainda mais nos pacientes transgêneros. Eles têm, às vezes, lá, uma mulher trans tem uma voz extremamente grave e quer ser uma cantora, tipo, uma voz muito aguda. Então, a gente não pode prometer coisas que a gente não tem como cumprir. Tá? Então, às vezes, a realidade, o que a gente vai encontrar pela frente, não condiz com a expectativa que o paciente tem. Então, isso tem que ficar muito claro nessa avaliação pré-operatória. Explicar que, a não ser aquela glotoplastia, vai ter cicatriz. Não tem como a gente fazer uma cirurgia de acesso externo sem deixar cicatriz. Lógico, tentar deixar a menor possível, fazer a melhor sutura de pele possível, colocar a mais alta possível, mas vai ter cicatriz, tá? Se isso for um impeditivo, se o paciente tiver
facilidade de ter queloide, isso tem que ficar muito claro no pré-operatório. Saber que complicações podem ocorrer, né? Que nem aquela minha paciente que fez um granuloma. Isso é inerente, é um risco da cirurgia, né? Aconteceu, lógico que a gente não queria, mas essas complicações têm que estar bem explícitas antes da cirurgia, né? Então, além do termo padrão de consentimento, eu faço para meus pacientes, explico tudo, eu boto tudo que pode acontecer num termo que eu tenho lá no consultório, não é que queira me isentar, me eximir de qualquer responsabilidade, é para o paciente estar ciente, né? Eu acho importante o paciente ter essa consciência de todos os riscos que a gente está correndo. Lógico que a gente vai tentar fazer o melhor possível, né? Logicamente, entre nosso paciente, a gente vai fazer de tudo para que corra bem. Mas ele tem que estar ciente, né? É um pacto que a gente faz. Ó, eu vou fazer isso, isso e isso, eu vou fazer o meu melhor, mas pode acontecer isso, isso e isso. E em alguns pacientes, se você tiver dúvida ali no estado psicológico, às vezes tem pacientes que projetam a vida, né? Ou seja, a minha vida é horrível por causa da minha voz, a minha vida é horrível por causa do meu pomo de Adão. Então, esses pacientes têm que ter muito cuidado, né? Que eles não tem que ter um acompanhamento psicológico junto. Na verdade, ele tem que... porque qualquer coisa que dê errado, que saia da expectativa dele, ele vai ficar extremamente frustrado e pode até ter uma complicação jurídica na sequência. Tá? Então, isso é muito importante, essa conversa pré-operatória, você conversar com o teu paciente, explicar. Tá? Então, eu vejo essa montoeira às vezes, de ações na justiça. Eu acredito que a maioria das vezes isso ocorre por uma falta de conversa no pré-operatório e você não está disponível para o seu paciente no pós-operatório. É importante o paciente tem dúvida, né? Às vezes o paciente, poxa, será que está tudo certo? Não custa nada te mandar uma mensagem, né? Tá tudo bem com você? Está precisando de alguma coisa? Às vezes ele não quer te incomodar. Então, esse acompanhamento no pós-operatório, né, isso é muito importante também, que influencia diretamente no resultado da cirurgia. Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, tá? Esse é o recado que eu posso dar. Então, não adianta nada a gente querer, não tiver esforço nenhum, não tentar correr atrás, não ir buscar novas técnicas, não desenvolver mais nada. Nada vai cair do céu se a gente não correr atrás, tá? Então, esse é o recado que eu dou para vocês. Aqui estão meus contatos, tá? Tem aqui o Instagram, Face, YouTube. Tem esses QR Codes aí que para facilitar o acesso, acho que um dá no Instagram e um dá no canal do YouTube. Vamos deixar aqui agora aberto para perguntas, para comentários. Se ninguém quiser comentar agora, quiser fazer uma pergunta no privado depois, me manda no Insta ali, ou manda para o Aurenzo me repassa. Mas queria agradecer aí a paciência, né, todos aí que assistiram essa aula, e dizer mais uma vez que eu estou muito feliz com o lançamento desse livro. É um tema inédito aqui no Brasil. Na verdade, no mundo não existe um livro especificamente do torrino no processo transexualizador, né? Então, quem conhece o HC, conhece o Dr. Rosíris, que é um diretor de ensino e pesquisa. Ele atua muito nessa área. Ele escreveu um prefácio, outro prefácio que o Dr. Rogério Hammer que escreveu. Ele está muito empolgado com essa nosso projeto. Ele já vai até instituir como literatura, né, para o pessoal que a gente está montando esse grupo de transexualismo no HC. Então, eu mudei, mas foi por uma boa razão essa aula aí. Tá bom? Vamos deixar aberto para perguntas agora aí. Excelente. Muito obrigado, professor. Vamos ver se alguém mandou alguma pergunta. E se alguém quiser abrir a câmera e o... Estamos à disposição. Isso. Aí, ó, só elogios. Se alguém quiser abrir o microfone, falar também, ou pode escrever aí. Pode escrever, se não quiser falar agora, manda mensagem, a gente responde. Fala, Álvaro, tudo bom, cara? Tava dando uma apanhada da câmera para variar. Mas eu também comecei mais cedo, falei, Aurenzo, vamos mais cedo para te dar uma treinada para ver se funciona. Professor, tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo jóia.
Primeiro eu queria agradecer pela aula, ficou excelente mesmo, bem esclarecedora e didática, e acho que é um tema muito pertinente, né? Sim, sim, sim. Considerando que o Brasil é um dos países pioneiros em processo transexualizador no SUS Sim. e totalmente grátis. A minha dúvida, na verdade, é uma dúvida mais de um desfecho funcional, que é uma coisa que não ficou tão clara na minha cabeça. Quando você faz essas tireoplastias nos pacientes, em termos de longo prazo, existe alguma coisa documentada na literatura sobre perda de voz ou alguma coisa diferente? Ou em geral... Excelente pergunta, tá? O que a gente tem visto? Tem algumas situações, eu vou falar por tipos ali. Na tipo 1, basicamente, que a gente bota a prótese. O que a gente tem que entender? Que, basicamente, o que aconteceu? Não está chegando o estímulo nervoso no músculo, tá? Então, a gente tem que entender que, com o passar dos anos, essa denervação pode levar a uma atrofia da musculatura. Então, o que às vezes acontece é que, às vezes, na cirurgia fica bem, primeiro mês fica bem, primeiro ano fica bem, e depois, pela própria atrofia muscular, pode ser que ocorra um pequeno gapzinho e a voz dê uma piorada em função da atrofia muscular. Então, o que a gente faz assim de rotina? A gente bota geralmente 1 milímetro a mais essa prótese, contando com edema cirúrgico, essa atrofia futura. Tá? Já aconteceu com um paciente, né, que eu tive. O que eu fiz? O que a gente propôs para esse paciente? Em vez de fazer uma nova cirurgia aberta, eu fiz uma intervenção por microcirurgia, que a gente injeta radiesse, que é hidroxiapatita. Eu injetei no músculo para dar essa compensada da atrofia, tá? E com isso a voz ficou legal, tá? Então pode acontecer por uma denervação prolongada, a atrofia muscular e dar uma piorada nessa questão, tá? Não é sempre, é uma coisa que pode acontecer. Na tipo 2, como eu falei, praticamente não realiza, ou seja, não tem muito o que falar. O Botox a cada 6 meses. Tem pacientes com 6 meses que a gente repete, tem pacientes com 1 ano a gente repete, tá? Então, mesmo assim, mesmo tendo que repetir, eu acho melhor do que uma cirurgia aberta. A tipo 3, que é da androfonia, que é para deixar a voz mais grave, ela tem excelentes resultados a longo prazo, né? Então, na literatura, parece, né, até hoje, que é o resultado definitivo. O desfecho de longo prazo ele é definitivo. Na tipo 4, a literatura mostra que aquela sutura que a gente faz para prender a cartilagem tireoide na cricoide, ela pode, ao longo do tempo, ceder. E com isso, a voz ficar um pouco mais grave. Tá? A glotoplastia, que é a sutura do terço anterior, também pode acontecer, mas é mais comum que aconteça na tireoplastia tipo 4. O que eu tenho feito na glotoplastia para evitar que isso aconteça? Eu tenho usado fio inabsorvível, sutura com nylon mesmo. Ou seja, com isso, a gente garante que essa sutura vai ficar. Não tem problema deixar o fio de nylon lá na prega vocal. Ele é inerte, pode ficar anos lá. Tá? A descrição inicial da técnica era com fio absorvível. Então, isso, por mais que faça CNR, quando a sutura ela é absorvida, pode acontecer um afastamento da prega vocal. Então, eu tenho feito com sutura de nylon para garantir um melhor resultado de longo prazo. Mas a tipo 4, mesmo usando o nylon, né, porque você acaba no momento de deglutição, vai falar, pode acontecer um afastamento e precisar reoperar. A gente pode reoperar essa paciente daí numa nova 4, ou nessa paciente que fez a 4 e teve essa piora da voz, indicar aquela glotoplastia para evitar um acesso externo. Tá? Não sei se era essa a tua pergunta. Ficou mais claro agora? Justamente, não. Obrigado, professor. Ficou bem claro. Que mais, turma? Vamos lá, vamos falando aí. Vamos lá. Enquanto ninguém faz outra pergunta, fica uma dúvida também, doutor. Com relação à idade para cada cirurgia. Idade mínima, assim. Idade mínima. Pô, a tireoplastia, ontem eu atendi um paciente com 15 anos. Ele tem uma paralisia, ele teve uma história de cirurgia cardíaca na infância, ficou com uma paralisia de prega vocal esquerda. Menino de 15 anos, ele tem menos maturidade que uma menina de 15 anos, tá?
Eu operei uma menina de 16. Infelizmente foi aquela que fez o granuloma, mas ela tinha 16 anos na época da cirurgia. Foi tranquilo fazer com sedação. Por que tem que ser com sedação? Porque a gente precisa escutar o paciente falar, tá? Por mais que a gente faça com a naso, medializou, não medializou, a gente precisa, é uma cirurgia dinâmica. A gente tem que ter esse feedback do paciente, tá? Então, esse paciente de 15, eu estou na dúvida, eu estou conversando com a mãe, estamos vendo, se a gente não espera um pouquinho mais, eu acho que ele não tem maturidade suficiente para fazer essa cirurgia, tá? Então, como a gente geralmente faz, geralmente não, a gente faz com anestesia local e sedação, a idade mínima seria tivesse maturidade suficiente para ficar paradinho, por mais que fique sedado, tem que ter essa maturidade. Teoricamente, a única que a gente faz ali com geral é a glotoplastia, que não tem como fazer com sedação. A Tiro 4, a aproximação cricotireoideia, daria para fazer com geral, porque você não tem meio termo ali, você tem que suturar ao máximo uma na outra. Então, não tem muito ajuste, você tem que aproximar tudo que você consegue. Então, daria para fazer com anestesia geral também. E o limite máximo não tem. O limite máximo é o limite clínico do paciente. A gente operou o paciente com 80 anos, estava rouco e queria melhorar. Ótimo, vamos operar o paciente. Estando bem clinicamente, vamos fazer o melhor para o nosso paciente. Beleza. Obrigado, doutor. Faz um print aí para a gente botar no Instagram depois. Claro. Eu salvei algumas imagens aqui também. Ótimo. Vai ficar gravado, né? Então, quem quiser ver depois também no YouTube, está no canal da Liga lá. Ótimo. E se alguém mais tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone ou mandar no chat aqui, vamos ver. Professor, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite. Opa. É o Matheus falando. Ô, Matheus. Professor, após essa cirurgia, é indicado ao paciente manter a fonoterapia? Sempre, sempre, sempre. Por quanto tempo? Depende. Geralmente, a gente faz no mínimo 12 sessões, tá? Tem pacientes que vão fazer mais que 12, mas é muito importante. Tem que estar no nosso contrato verbal o comprometimento do paciente para fazer essa fono pós-operatório, tá? 12 sessões já dá para dar uma boa estabilizada. Tem pacientes que acabam, geralmente, na glotoplastia ali para mulher trans, a gente acaba fazendo um pouco mais, que é a recuperação um pouquinho mais lenta. Mas sempre fono pós-operatório. Então, a gente tem que ter parceiros nessa área também, que estudem, que não adianta nada a gente fazer uma cirurgia maravilhosa, gasta lá 5 horas numa cirurgia, você não vai ter quem vai reabilitar esse paciente, tá? Por sorte a minha, a gente conhece, tem algumas fonos aqui em Curitiba, extremamente capazes, e tem uma ali, a Congeta, especificamente, que como ela fez o doutorado no HC, os primeiros casos que a gente operou, ela já me acompanhava nesses casos, então ela já tem uma experiência legal nesses casos. Mas tem outras fonos aqui que a gente acaba indicando que tem experiência, mas a fono é fundamental. Nossa parceiraça é a fono. Não adianta querer resolver tudo sozinho. Trabalho em equipe. Ótimo. Obrigado, doutor. Tem mais alguma aí? O pessoal está tímido. Era o Matheus que passou esses tempos lá no estágio. O Matheus passou no estágio? O Jamur, lembra? Fez eletivo lá, acho. Fez eletivo, ó. Se alguém mais quiser preferir só falar também, pode aproveitar a oportunidade de tirar todas as dúvidas. Me veio uma outra dúvida aqui também, então você deve estar por dentro aí dessas questões, né? Nesse processo transexualizador, assim, acontece algumas alterações em voz também por causa da questão hormonal, né? Sim. Será que, às vezes, só com hormônio também alguns pacientes não vão ter já uma... Sim, para homem trans funciona muito bem o hormônio. A testosterona resolve muito, 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 muito. Tá? Então, a testo para homem trans vai muito bem. Para mulher não adianta. Para mulher trans não vai bem. Tá? O hormônio feminino não consegue. O problema é estrutural.
que a gente tem que imaginar? A formação da prega vocal, ela é bombardeada de testosterona ali na adolescência e ocorre um aumento da massa muscular da prega vocal. Ela é irreversível, tá? É mais ou menos o que acontece com mulher cis que usa anabolizante na musculação. Ocorre um ganho de massa muscular muito grande. E essa massa muscular, por mais que você iniba a testosterona, você para de usar a testosterona, use um bloqueador de testo e hormônio feminino, essa massa muscular da prega vocal ela não reverte. Né? Então é bem complicado isso. Então, para o homem trans, testo ótimo. Para a mulher, não fica legal. Quer dizer, especificamente a voz, eu estou falando, tá? A gente não consegue ter uma voz feminina com bloqueador de testo ou uso de hormônio feminino. Tá? Isso serve para mulher trans e para mulher que faz o uso de anabolizante para... É um grande problema que a gente está tendo, né? Que não sabe direito como resolver. Me parece um pouco agressivo fazer uma Tíreo 4 nesses pacientes, mas tem relatos na literatura. Outra possibilidade seria a gente tentar usar corticoide dentro do músculo para fazer uma certa atrofia da massa muscular. Parece ser a melhor saída. Isso para mulher que usa androgênio para fazer musculação. É uma possibilidade. Estamos estudando o que a gente pode fazer. É uma linha de pesquisa, hein, para a gente. Vamos dar uma estudada nisso aí. Quem tiver interesse, vamos fazer uma revisão sobre o assunto. Exatamente o que fazer com uma mulher que usa hormônio anabolizante. Tem pouca coisa na literatura, hein? Eu já dei uma olhada nisso. Vamos dar uma estudada nisso aí. Ótimo. Vamos ver, mais alguém? Mais alguém? Boa noite. Oi. Parabéns, doutor, pela aula, muito boa. Obrigado. Eu fiquei na dúvida, essa prótese, a duração dela, precisa trocar? Como que é? Não, a princípio é diferente do silicone de mamoplastia, né? Que tem que fazer cada 10 anos. Essa não. Essa a princípio, definitivo. A princípio é definitivo. Outra coisa que eu esqueci de comentar ali na aula é que, às vezes, a gente espera 6 meses para fazer essa cirurgia. Porque em 6 meses, mais de 2/3 dos casos que estão das idiopáticas. É diferente se um cirurgião de cabeça e pescoço falar, eu fiz a tireoidectomia e eu vi que eu seccionei o nervo. A gente sabe que não tem chance de voltar. Mas nas idiopáticas, a gente investiga, não acha causa, 6 meses não mexe a prega vocal. Nosso paciente lá é professor, precisa, né? Vai lá, opera esse paciente e bota a prótese. E 3 meses depois ele recupera a movimentação. Ou seja, o nervo volta, o músculo volta a funcionar. Não precisa tirar a prótese, ela pode ficar lá, tá? Ela não vai atrapalhar na fonação. Então, mesmo que volte a ter a mobilidade, não é necessária a remoção da prótese, não atrapalha em absolutamente nada. Tá? Então, mas a prótese de silicone, a princípio, é definitivo. Mais alguma? Isso então, doutor. Então, se quer aparecer alguma outra mais tarde, você me manda, a gente responde. Claro. Só me manda no Insta. Perfeito. Obrigado mais uma vez. As redes do doutor, quem quiser acompanhar. Oi? Não, estou reforçando aqui. Quem quiser seguir nas redes, né? Isso. YouTube, lá eu sei que tem bastante vídeo de cirurgia. Veja esse videozinho que a gente fez aí sobre as doenças da laringe, para complementar assim, as alterações mais patológicas mesmo. Né? E assim que a gente tiver o livro em mãos, poxa, quem quiser conhecer, depois quem quiser comprar também, fazendo merchan aqui já, né? Não, mas é uma coisa muito bacana. A gente vai doar lá para a biblioteca do HC, com certeza. Vamos deixar lá no hospital para todo mundo ter acesso a isso aí. Excelente. Muito bom. Agradecendo novamente aqui a presença de todos. Nosso palestrante, Guilherme Catani, deu uma aula excelente. E vamos depois colocar essa aula também no YouTube, quem quiser dar uma revisada. E vamos enviar aquele vídeo, o link do vídeo que o professor comentou no início da aula, com outros assuntos aí questões das cordas vocais, afecções, e se seguir o canal dele também tem muito mais conteúdo. Tem bastante vídeo lá. Excelente. Muito obrigado e boa noite a todos. Então. Boa noite, turma. Boa noite. Tudo bom para vocês?